Hoje é dia 8 de agosto do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É o horário em que, nas ondas milagrosas da Rádio Mundial, nós falamos sobre saúde, sobre utilidade pública e metas de saúde. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Para quem não me conhece, eu tenho uma clínica que trata de transtornos musculoesqueléticos. Hoje, conversando com um colega médico meu, ele disse: você trata dos doentes que nenhum médico quer tratar. Porque, de fato, os doentes com transtorno musculoesquelético, em geral, são crônicos. E eles são eternos buscadores de alívio. E nessas jornadas, eles frequentam vários serviços médicos. E a grande maioria não dá respaldo a eles em termos de alívio, de algum resultado satisfatório e às vezes mesmo de alguma esperança. Então são doentes difíceis, decepcionados com a ciência médica, sofredores crônicos de longa data, eu digo sempre, de dias, de meses, de anos ou de décadas. Mas, de fato, minha clínica é um desfilar desse tipo de doentes, cujo acento principal é dor e incapacidade física. E, em geral, eles percorrem uma rota de piora do quadro clínico. Bengalas, muletas, andador, cadeira de rodas. Se nada for feito para interromper esse ciclo vicioso e cruel, eles de fato vão parar numa cadeira de rodas. E o que acontece? Aí entram os fatores complicadores: obesidade, depressão. Então são doentes muito difíceis. Pois bem, eles são um desafio, são um desafio. Mas também sempre repetimos aqui a importância que nós damos nos esquemas de tratamento. Basicamente, em nossa clínica, os esquemas de tratamento utilizam principalmente fisioterapia, aulas de alongamento e alinhamento do eixo vertebral, trabalhos de fortalecimentos musculares, pilates, por exemplo, é um deles, acupuntura e, principalmente mesmo, nós utilizamos fisioterapia. Só que é uma fisioterapia num aspecto bastante particular em nossa clínica. O nosso tratamento de fisioterapia é individual, o médico está presente durante a sessão e o paciente é atendido por 2 fisioterapeutas. Isso é muito importante no sentido de poder ser avaliado a cada sessão se o tratamento pode ser repetido, se ele pode ser modificado, entende? Em função dos resultados obtidos na semana passada, por exemplo. Entendeu? Além do que, também, sempre repetimos, a nossa consulta demora 1 hora. Não é possível você fazer uma história clínica do doente crônico rapidamente. Não tem como. O exame físico tem que ser minucioso. E, em geral, eles trazem uma bateria de exames subsidiários, principalmente de imagens, e você precisa analisar. Eu sempre digo, quero ver as imagens mais antigas para as mais recentes. Entendeu? E a dor, né? A dor ela pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer localização da economia humana. Dor de cabeça, muito comum. Torcicolos, bastante comum. Dor no pescoço. Dor nos ombros, nos braços. Dor nas costas. Fibromialgia. Dor lombar, ciática. Dor nos quadris.
dor, peso, queimação nas pernas e até prurido ou coceiras. Dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. E as dores não obedecem a um padrão. Elas não são constantes em sua intensidade, nem em sua localização. Entende? Por isso que o quadro clínico do sofrimento, principalmente da coluna vertebral, ele é polimorfo, multicolorido, tem muitas faces, entende? Eu diria que o quadro clínico da coluna vertebral, a única constante é a sua inconstância. Ou seja, todos os aspectos em coluna vertebral não são constantes. Eles variam no tempo e no espaço. Olha, doía a perna direita, agora está doendo a esquerda. Outro dia doíam as duas. Dói as costas, mas hoje está doendo a região anterior do meu abdômen. Tenho dor no pescoço, tenho dor no braço, dormência, formigamentos, cãibras. Então, o aspecto clínico do problema de coluna vertebral, ele engana o médico. Tenho pontadas no peito, parece problema cardíaco. Até falta de ar. Tonturas, enjoos, labirintose ou labirintite, vertigens, glaucoma. E eu não teria medo de errar ao dizer que problemas graves de coluna cervical têm a ver com Alzheimer. Por quê? Porque modifica o fluxo de sangue para o cérebro. As células nervosas não podem ficar sem oxigênio e sem glicose. E o transporte disso é feito pela circulação arterial. Na hora que as artérias vertebrais, dois importantes ramos arteriais que irrigam o cérebro, podem estar semi-obstruídas por artrose, entende? O que diminui o fluxo. Há uma perda de memória, perda de equilíbrio, perda de força, entende? Então, é um quadro muito diferente, muito. Se você tem uma hepatite, ela obedece um padrão clínico de doença. Se tem uma pneumonia, ela obedece um padrão clínico de pneumonia. Mas se você tem um problema de coluna, ela não obedece um padrão de quadro clínico. Entendeu? Não obedece. Nós atendemos há pouco tempo um senhor que a única manifestação era uma paralisia do pé. O pé caiu. Um senhorzinho com 93 anos. Entende? Era uma compressão de nervo ciático. Né? Quando tuas pernas se movimentam, quando você corre, quando você pratica um esporte, quando você sobe escada, atravessa uma rua correndo, ou participa de uma competição, uma maratona, você tem que ter bons nervos ciáticos, que são os comandantes da força muscular, dos estímulos nervosos, da sensibilidade das pernas, entende? Então, basicamente é isso. E a maior parte dos transtornos musculoesqueléticos são adquiridos, né? Nós, às vezes, somos grandes culpados desses transtornos que nos acometem por mau uso que fazemos do nosso esqueleto a vida toda. E o efeito é somatório, é cumulativo. Vão se somando os efeitos. Entenderam? Outro aspecto que nós damos muita importância em nossa clínica é o fator parceria, compartilhamento entre um doente que realmente quer ficar bom, um médico que aceita o desafio, né, dessa doença, e uma família que dá o suporte afetivo, emocional e às vezes até financeiro ao doente. Entendeu? Esse trio é muito importante em termos de conseguir resultado. Conseguir resultado. Né? E nunca é uma terapia só. Nunca. Nunca. Tem que usar várias terapias. Né? E a nossa clínica tem uma característica um tanto diferente.
Nós, inclusive, utilizamos até o poder mental e até o poder religioso, por que não? Hoje é científico que a fé religiosa ajuda na solução de doenças, entenderam? Então vejam bem, eu estou falando isso novamente, porque eu já falei sobre isso, porque os pacientes telefonam, mandam e-mail ou no WhatsApp e fazem perguntas e querem saber. Depois pergunto de novo, então eu percebo que um aspecto não foi bem entendido. E eu gosto aqui, nas minhas palestras, ser muito claro, entende? Ser muito claro. Mas é óbvio que na hora que eu falo sobre pensamento, sobre mente, sobre consciência, sobre alma ou sobre espírito, como vamos conceituar essas palavras? Né? Não tem como, entende? O que você vai definir como o pensamento? Entende? Ainda eu separo. A medicina não separa pensamento de mente. Não, para ela, mente e pensamento são sinônimos. Mas não são, não. Entende? O pensamento é uma estação menor da mente. E ele é bem cerebral. A mente é uma estação muito mais ampla. Entende? E ela tem muito de extracerebral. Extracerebral. Entendeu? E sem falar da consciência, da alma e do espírito, que são totalmente extracerebrais. Entenderam? Cerebrais. Mas, veja você, o poder mental é uma realidade. É a mente que manda em nosso corpo. É o nosso eu mental que manda em cima do nosso eu físico, material, corpóreo. Entende? Então, vejam vocês, o corpo é a estação final da doença. Entende? E o corpo não manda nada. Ele é um fiel obedecedor de ordens emanadas pela nossa mente. Então veja como você é poderoso, como a tua mente é poderosa. Então nós sempre estamos aqui batalhando no sentido de que a medicina seria muito mais rigorosa, eficiente e conseguiria resultados muito melhores se ela sofresse um processo de mentalização, ou seja, que valorizasse mais os aspectos psicossomáticos da doença. O que é isso? É o seguinte, vejam vocês. Como eu disse, a sua mente é muito poderosa. Ela é muito poderosa. E ela pode ser dividida em 3 estações. A mente individual, a mente coletiva e a mente universal. Sem falar da mente de Deus, que é outra dimensão. Então a mente individual é a minha mente, é a sua mente. É o que nós pensamos, como realizamos, como criamos ou como executamos uma tarefa. E a mente coletiva? É muito fácil você saber. Vejam num campo de futebol, a torcida gritando. Aquilo é a mente coletiva. Quando todos estão xingando o juiz, aquilo é mente coletiva. Entendendo? Então é a reunião de várias mentes individuais. E a mente universal? A mente universal é uma mente só, que permeia todas as mentes. E a propriedade mais incrível da mente universal se chama telepatia. A telepatia é a comunicação entre mentes. Entenderam? E a telepatia, para a telepatia não existe distância. Então você pode se comunicar com uma mente a centenas e milhares de quilômetros de distância. Para a telepatia não existe distância. E uma mente pode se comunicar com outra. Entende? Quantas vezes nós dizemos assim, puxa, eu não via meu amigo há 5 anos, pensei nele e eis que no dia seguinte ele me telefonou. Então,
isso houve uma comunicação entre as mentes, embora às vezes, conscientemente, nós não percebemos isso, entende? Sem falar que cada mente tem uma mente consciente, uma mente subconsciente ou inconsciente e uma mente superconsciente, que é sinônimo de intuição, premonição. Entenderam? Então, só posso agora sinalizar que pode ter certeza. A sua mente é muito poderosa e, como tal, ela pode criar doenças. E sua mente pode até curar, tratar e curar doenças. Entende? Esse é o processo de mentalização da medicina. Entende? Então, vejam vocês, nós valorizamos na entrevista médica, na consulta, qual o estilo de vida do doente, né? Como ele viveu a sua vida, como ele tem vivido, qual o seu estilo de vida. Nós somos talvez o único médico que na entrevista médica perguntamos: você tem alguma religião? Qual a tua crença religiosa? Você tem alguma fé religiosa? Tem algum santo que é da sua preferência? Nós perguntamos isso. Entenderam? Por quê? Porque é científico. A religião ajuda. A fé religiosa ajuda nos tratamentos. Entenderam? É positivo, é científico, isso é provado. Não é invenção minha, não. Então, diz vocês, para os doentes crônicos, nós utilizamos o poder mental. Né? Tem muitas doenças que são psicossomáticas. Né? E vejam vocês, a medicina se esmerou, ela ficou assim, um progresso incrível, né? Com o advento da informática, dessa coisa toda. Mas a medicina se esmerou no diagnóstico dos males físicos. Entende? Nos meios de diagnóstico e nos meios de tratamento dos males físicos. Vou dar um exemplo bem simples. Há 50 anos, tuberculose era uma sentença de morte. Né? Se o médico diagnosticasse para um doente tuberculose, ele dizia: você tem uma doença incurável e você tem pouco tempo de vida. Hoje, né, tuberculose não assusta ninguém. Entende? Embora exista muita tuberculose ainda hoje. Né? Por quê? Porque tem tratamento. E, em geral, o tratamento é bem sucedido. Então, em termos de medicina física, para o corpo físico, a medicina avançou muito. Né? Mas, em termos da medicina da mente, ela avançou muito pouco. Entende? Então, vejam vocês. Para o corpo físico, a medicina é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Mas para a mente, a medicina é uma ciência que é para a psiquiatria. É uma ciência de poucas possibilidades e quase nenhuma certeza ainda. Entenderam? Porque os médicos, nós, na nossa formação médica, não foi dado ênfase a nós no poder mental. Né? E o poder mental nosso está atrelado ao nosso poder emocional. Entenderam? O que um supercomputador pode fazer muito mais que nós? Porque o computador não se emociona. Quantos crimes hediondos são cometidos no calor de fortes emoções? De ódio, de vingança, de traição. Entenderam? E depois, com mais calma, o indivíduo pode se sentir arrependido. Mas ele agiu no calor de fortes emoções. Entenderam? Então, nossas emoções, nós temos que saber dominá-las. Tanto as grandes emoções, as emoções muito boas, agradáveis, como por exemplo, paixão. Né? A paixão pode se tornar uma tragédia. Entendendo? E emoções de desgosto, depressão, ansiedade. Então vejam vocês, a medicina avançou muito no aspecto orgânico das doenças, mas não no aspecto mental.
das doenças psicossomáticas. E doenças psicossomáticas são a grande maioria hoje. Entenderam? Vocês imaginam assim, o que é psicossomático? É uma doença criada na mente, que se manifesta no corpo físico. E, ao contrário, a doença é somatopsíquica. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, asma, bronquite, psoríase. São doenças bem psicossomáticas, elas têm um componente psicossomático importante. É claro que nenhuma doença é puramente psicossomática e nenhuma doença é puramente somatopsíquica, porque toda doença mexe com as nossas emoções. E nossas emoções mexem e até causam nossas doenças. Entenderam? Quantas pessoas tiveram um grande desgosto e infartaram? Quantas pessoas tiveram uma perda muito importante de um ente muito querido e morreram em seguida? Entende? Emoções fortes matam. Emoções fortes causam doenças graves. Entende? Então, não se admirem. Doenças psicossomáticas? Pode ser alergia, asma, bronquite, entende? Mas pode ser calvície, pode ser câncer, pode ser até diabetes, entenderam? Pode ser até isso, entenderam? Então é fácil, às vezes, você distinguir o que é uma doença psicossomática. Pergunte ao doente, assim, quando você fica nervoso, o mal piora? Ele fala, piora muito. É psicossomático, ou seja, tem um forte acento psicossomático, né? Agora, por exemplo, alguém sofre um atropelamento. Estava atravessando uma rua e foi atropelado. E teve lesões graves do esqueleto, fratura e às vezes até paraplegia. Entende? Vai para a cadeira de roda. Desenvolve uma depressão, que é uma doença psicossomática grave. Entenderam? Então, o aspecto da incapacidade física repentina causa uma grave depressão. Então é somatopsíquica, né? Entendeu? Chegou primeiro a doença no corpo, depois adoeceu a mente. Mas hoje as doenças somatopsíquicas são muito menos que as doenças psicossomáticas, né? E tem forte acento nas doenças psicossomáticas, infartes, entende? AVC, entende? Em geral atrelados a graves situações de conflito, de ansiedade, né? Nós vivemos num mundo com pressa. Está todo mundo com pressa. Ansiedade, depressão. Meu pai tinha uma frase genial, que eu repito sempre aos meus doentes. Meu pai dizia assim, quem tem pressa, vai devagar. Entenderam? Então a pressa é inimiga da perfeição. Entenderam? Então estou aqui para dar ênfase a que você é muito poderoso com a sua mente, entende? Ela pode ajudar você a curar doenças, mas ela também é perversa. Depende das tuas escolhas, você pode adoecer por uma situação mental, entendeu? Então cuidado com o saldo no banco, com os conflitos emocionais, com o desamor, com o desenlace, com tudo isso, porque isso pode te causar sérios transtornos e até pode te levar à cadeia se você cometer um crime hediondo em cima das tuas fortes emoções negativas. Entenderam? Mas nós usamos poder mental no sentido positivo, né? Para que nós tenhamos uma parceira muito forte no tratamento de doenças crônicas. Então, é uma medicina mentalizada. Entenderam? Num futuro um pouco mais distante, vai existir uma medicina incrível, chamada medicina espiritual. Entenderam? Um grande cientista brasileiro ganhou um prêmio falando sobre a espiritualidade do universo. Entende? Mas a espiritualidade não é só do universo, ela está em todo lugar. Entendeu? Mas para a medicina se espiritualizar, antes ela tem que se mentalizar. Entende? E isso é uma ferramenta muito importante, muito importante. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024. O telefone da minha clínica é o 11 3661 4243.
Telefone 11 3661 4243. Espero que tenham aproveitado da nossa jornada de hoje. Convido-os para a próxima jornada, na próxima quinta-feira, perto das 18 horas, aqui na Rádio Mundial, nas suas ondas milagrosas. Espero que vocês sejam muito felizes, mas para isso só tendo muita saúde. Obrigado, até a próxima.